A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Daniel Valdir, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Lucilene. Temos aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Enéia e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui também as secretárias adjuntas, a irmã Fátima e a irmã Salete Flores. Eu sou o professor Claudinho Santos, estarei discorrendo com vocês aqui a lição 6, o Ministério de Apóstolos. E aqui abrimos aqui uma porta, começando para falando a respeito dos dons ministeriais. Então a gente já tratamos aqui até a lição número 5 sobre os dons espirituais. E agora nós vamos comentar a lição sobre os dons ministeriais. Muito bem. O texto-aula nos diz assim, está em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para os profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores. E a leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 16. Não estarei lendo porque tomarei muito tempo dessa aula, dessa videoaula, que com certeza ela vai ser de muita relevância, mas muito resumo, beleza? Vai ser bastante resumida. Então já peço para vocês passar a mão aí na caneta, no seu lápis, na sua caderneta, para você fazer as anotações, porque estarei citando várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas com certeza vai te ajudar muito mesmo, mas muito mesmo, tá beleza? E se você gostar dessa videoaula, deixa um like e compartilha. Então, a Bíblia nos revela sobre 3 classes de dons espirituais: os dons de Deus Pai, os dons de Cristo e os dons do Espírito. E estudaremos sobre a respeito do dom de Cristo, isto é, estes dons são ministeriais concedidos por Cristo para a fortalecimento do seu corpo, que é a igreja. Então, constitui-se em bênção vitais ao desenvolvimento sadio da igreja através dos seus membros. Muito bem. Então, dentro do tópico número 1 aqui, a gente vai falar aqui sobre o colégio apostólico, e do tópico número 2, o apóstolo Paulo. E nós vamos aqui já para o tópico número 3, a apostolicidade dos dias atuais. Então, não saia daí, porque estarei aqui comentando aqui a vida de cada apóstolo. E estarei aqui comentando aqui quem o substituiu, Judas. E estarei finalizando aqui falando sobre a vida de Paulo. E estarei aqui trazendo aqui um subsídio, como era o lançar sorte na Bíblia. E quando lançou sorte, caiu sobre Matias. Então vamos estar vendo essa questão aqui. Tem coisas boas para nós aí, beleza? Muito bem. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando a gente vê todo esse conteúdo, nós vamos aqui observar aqui várias ramificações, mas todos os apóstolos que andavam com Jesus morreram como os mártires, em exceção de Judas Iscariotes, o seguidor de Cristo, cujo fim consta na Bíblia, que traiu Cristo e foi influenciado pelo diabo, enforcou-se e corrido pelo remorso. Então, a gente vai ver aqui também, por ser assim então, quando a gente olha para Judas, que ele traíra, que fora condenado ao arrependimento por 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes diante dos anciões, dizendo: peguei traindo o sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando-se para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar, como está em Mateus capítulo 27, do versículo 3 ao 5, e depois estarei comentando aqui, falando sobre a substituição de Judas Iscariotes. Muito bem. E João, que após ser exilado na ilha de Patmos, obteve também a liberdade e morreu de morte natural, atingindo a idade bem avançada por volta de 100 anos,
fugindo também da perseguição do imperador romano Domiciano, e refugiou-se na ilha de Patmos, na Grécia, onde teria tido a visão que resultara também no último livro bíblico, que é o Apocalipse. Como a gente observa aqui, sobre o segundo historiador Eusébio de Cesareia, ele teria morrido então em Éfeso. Então Paulo, que não era apóstolo, oficialmente foi considerado apóstolo dos gentios, e por causa da sua grande obra missionária e também dos países gentílicos, que ele foi decapitado em Roma por ordem de Nero. Matias, que substituiu Judas Iscariotes em Atos capítulo 1 do versículo 15 ao 26, segundo a tradição, seguiu então a pregar pela Síria com André, e tenha sido executado em uma fogueira. Muito bem. Simão, o Zelote, também foi crucificado. Judas Tadeu morreu como mártir, pregando o evangelho na Síria e também na Pérsia. Tiago, o mais jovem, pregou também na Palestina e no Egito, sendo ali crucificado. Mateus, o ex-publicano, coletor de impostos, teria sido morto, apunhalado como um martírio na Etiópia, segundo a tradição. Tomé pregou e que só acreditou na ressurreição de Cristo após verem tocar em Cristo Jesus, e tornou-se um dos mais ativos pregadores do leste da Síria. Teria sido morto na Índia, Monte de São Tomé, em pedras, por lançar soldados locais ali. Bartolomeu serviu como missionário na Armênia, sendo golpeado até a morte. Filipe teria sido então executado por ordem do nobre de Catargo, norte da África. Então a Ásia Menor iria então, ele irado por sua esposa ter se convertido ao cristianismo por causa do apóstolo. Uns afirmam que ele foi preso e torturado até morrer, enquanto os outros defendem que foi crucificado. Ainda há indica que foi crucificado e apedrejado na Frígia, na atual Turquia. Muito bem. André, ele pregou na Grécia, na Ásia Menor, e foi crucificado segundo, ele foi amarrado a uma cruz em forma de X na Grécia, aonde foi para pregar o evangelho. Tiago, o mais velho parente de Jesus e influente líder do cristianismo em Jerusalém, pode ter sido apedrejado na cidade logo após a morte do governador romano Pórcio Festo, no ano 62, segundo o historiador Flávio Joséfo, em sua famosa obra Antiguidade Judaica. A acusação para tal sentença seria a violação da lei dos judeus, alegada pelo sumo sacerdote Ananus. Muito bem. Simão Pedro pregou entre os judeus, chegando até a Babilônia, esteve em Roma, onde teria sido crucificado, quando na perseguição do imperador Nero, os cristãos, a crença de que tenha sido crucificado de cabeça para baixo. Em ilustração, a gente vai ver em todos esses contextos algumas versões para esse motivo, conforme a primeira foi o seu próprio pedido, por não se achar digno de morrer na mesma posição, na forma que o nosso Salvador morreu. Então a segunda hipótese era a de que isso foi feita para que isso não humilhasse ainda mais, e teria sido morrido sufocado pelo próprio sangue. Muito bem. Queridos, isso aqui foi só um resumo sobre a vida e os mártires de cada apóstolo. Muito bem. Então, nós vamos ver aqui, dentro da secularidade dos 12 que eu acabei de citar aqui para você, está tudo bem resumido no top número 1. Então, estarei caminhando aqui para o top número 2, falando sobre o apóstolo Paulo. Muito bem. Então, queridos irmãos, vou entrar aqui no top número 2, falando sobre o apóstolo Paulo. Estarei falando quem realmente foi o apóstolo Paulo aqui no top número 2, resumindo ele.
Então o apóstolo Paulo foi o autor de 13 livros do Novo Testamento, que fundou várias igrejas no início do cristianismo. Ele não seguiu Jesus durante o seu ministério, mas teve uma visão de Jesus mais tarde. O ministério de Paulo se concentrou em todos os que não eram judeus. Então o jovem Saulo, perseguidor dos cristãos, na sua juventude, Paulo era o mais conhecido como Saulo. Ele era judeu da cidade de Tarso e era do grupo dos fariseus. Como seus pais, Saulo, então ele estudou em Jerusalém, debaixo de Gamaliel, um dos professores de teólogo mais famosos dos judeus. Saulo teve uma educação privilegiada. Ainda jovem, então Saulo ele assistiu ao apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Depois ele se tornou um perseguidor ativo da igreja. Na sua campanha contra os cristãos, então Saulo jogou muitas pessoas na prisão. Ele tinha o apoio do sumo sacerdote e se tornou famoso por ser um grande perseguidor, como está em Atos capítulo 9, do versículo 1 e 2. Muito bem, então veja aqui quem realmente foi Gamaliel. Então não vou entrar aqui em detalhe, tá bom? Mas a gente vai ver a conversão de Saulo. Um dia, enquanto ia a caminho de Damasco para prender mais cristãos, então a luz brilhou e cegou Saulo, e ouviu uma voz que lhe perguntando por que ele estava perseguindo. E essa voz era do próprio Cristo Jesus, como está em Atos, do capítulo 9, do versículo 4 ao 6. Paulo então ele ficou cego, esperando em Damasco, como Jesus tinha ordenado. Então Jesus enviou um homem chamado Ananias para falar com Saulo. Ananias impôs as mãos sobre Saulo e tornou a ver, e foi batizado, como está em Atos capítulo 9, e do versículo 17 ao 19. E deste momento em diante, Saulo foi um homem diferente. Logo Saulo começou a pregar sobre Jesus. Saulo foi para Jerusalém, mas os cristãos de lá já tinham medo dele. Somente um homem ficou do seu lado, Barnabé. Ele os convenceu que Saulo realmente tinha sido convertido, mas alguns judeus quiseram até matar Paulo por sua conversão. Por isso, queridos, a igreja enviou Saulo para a sua cidade de Tarso, que é Paulo agora, tá, queridos? Então, esta afirmação fiel e digna de toda aceitação: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isto mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como exemplo para que aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Essa referência que eu acabei de citar para vocês está em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 15 ao 16. Muito bem. Paulo, escritor. Paulo ele tornou um dos maiores epistológrafos de todos os tempos. Depois que se converteu, Paulo se tornou um dos grandes teólogos do cristianismo. Ele escreveu 13 cartas que entraram no Novo Testamento, Romanos a Filemão. Algumas dessas cartas foram enviadas às localidades específicas e ou serviam como cartas circulares, dirigidas em diversas congregações, e seus ensinamentos explicavam sobre a salvação em Jesus, como deve ser a vida cristã. Paulo foi usado por Deus. Paulo, escritor, Paulo se tornou um dos maiores epistológrafos de todos os tempos. Depois que ele se converteu, Paulo se tornou um dos grandes teólogos do cristianismo. Ele escreveu 13 cartas que entraram no Novo Testamento, Romanos a Filemão. Algumas dessas cartas foram enviadas às localidades específicas e o serviu como cartas circulares, dirigidas em diversas congregações, e os seus ensinamentos explicaram sobre a salvação de Jesus, como deve ser a vida cristã. Paulo foi usado por Deus para encorajar e ensinar a todos que leem a Bíblia muito bem. Então,
Então nós vamos ver aqui rapidamente aqui o ministério de Paulo. Durante algum tempo, Paulo ficou em Tarsus. Mais tarde, Bernabé decidiu levar Paulo para Antioquia, onde durante um ano e os dois fizeram um grande trabalho em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 25 em diante. Depois o Espírito Santo escolheu Paulo e Bernabé para uma viagem missionária. Queridos irmãos, isto aqui é um rápido resumo da vida do apóstolo Paulo. Vou caminhando aqui para o tópico de número 3. Mesmo que Paulo não andou com Cristo Jesus, mas ele se tornou o apóstolo dos gentios, o apóstolo de Cristo posteriormente. Então vamos caminhando aqui para a conclusão, falando sobre apostolicidade nos dias atuais. E aí, temos apóstolos no dia de hoje ou não? Como que nós devemos conciliar isso? Isso é importante, queridos. A gente está analisando, pesquisando e buscando. Eu vou falar aqui detalhadamente, aqui trazendo um resumo do tópico número 3 sobre a apostolicidade nos dias atuais. Ainda apóstolo, vou estar aqui narrando, comentando e respondendo ao mesmo tempo. Os apóstolos falam dos dois. Queridos, eu gostaria que vocês ficassem bem atentos. Veja bem. Quando eu quero aqui discorrer a respeito desse assunto tão evidente nos dias atuais, será mesmo que existe apóstolo nos dias atuais ou só simplesmente um título que o homem aplica a si mesmo? Seria em nossa época possível existir tal ministério entregue pelo Senhor Jesus? Então a palavra apóstolo significa aquele que foi enviado a uma missão. Então a Bíblia geralmente se refere a eles como os apóstolos de Cristo. Eram 12 homens escolhidos por Cristo para estarem com ele e para serem enviados a pregar, como está em Marcos capítulo 3, do verso 13 ao 19. Em algumas ocasiões da Bíblia, eles foram simplesmente chamados de 12. O número 12 tinha uma história de grande importância entre o povo de Deus. 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, que é Rubem, Simeão e Gad, Judá, Isacar e Zebulon, Efraim, Manassés e Benjamim, Dan e Azé e a Naftali. Então, para cumprir esta missão recebida do Senhor Jesus, eles receberam o batismo no Espírito Santo para que pudessem ser guiados em todas as verdades, como está em Atos capítulo 1, do versículo 8, e como no capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Esta verdade nas Escrituras, ela é o nosso padrão nos dias atuais, como está em Atos capítulo 2, do versículo 42. Queridos, os apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo ressuscitado, como está em Lucas, do capítulo 24, versículo 48, em Atos, capítulo 1, do versículo 8 ao 22. Nós vamos ver também isso aqui em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1, como também em 1 João, capítulo 1 e do versículo 2. A única maneira de descobrir se realmente existe apóstolo nos dias atuais é fazer com que base em estudo a Bíblia, que é a palavra de Deus. Sabemos que no presente século é evidente esta falácia nos meios evangélicos. Apóstolo fulano de tal, apóstola em outros títulos requeridos por estes que se intitulam nessa categoria, o que era exigido ou pelo menos identificado como a geração apostólica escolhida por Jesus, o nosso Senhor. Então vejamos alguns pontos sem querer esgotar o assunto. Os apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo. Nesta foi exigência para a escolha de um novo apóstolo para o lugar de Judas, que se enforcou, como está em Atos capítulo 1 do versículo 21. Temos aqui um relato acerca de Paulo, ele mesmo não estando com Cristo em seu ministério antes de sua crucificação, mas a Bíblia nos informa que o Senhor lhe apareceu a caminho de Damasco, o próprio Senhor, como está em Atos capítulo 9, do versículo 5. Os apóstolos de Cristo sofriam pelo evangelho que anunciavam em contraste com este apostolado atual que se manifesta em plena
regalia dos bens terrenos e vive a vida de um paraíso episcopal. Então, os apóstolos de Cristo, ou ministério apostolado que o Senhor deu aos seus discípulos, não era remunerado, você nem possuía grandes somas em dinheiro. Pelo contrário, esses apóstolos, eles viviam de maneira simples e singela. Nenhum tostão no bolso, disse Pedro. Não tinham prata e nem ouro, como está em Atos capítulo 3, do versículo 6. O que não podemos dizer acerca dessa geração apostólica? O que não podemos dizer acerca dessa geração apostólica atual, queridos? A base doutrinária é fundamental para o fortalecimento e o crescimento sadio da igreja no Senhor Jesus, que estavam designadas aos ensinos apostólicos. Queridos irmãos, e se dedicavam aos ensinos apostólicos e à comunhão, e também na partir do pão e nas orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos, como está em Atos capítulo 2, do versículo 42 a 43. Atividades puramente espirituais. Será que os tais apóstolos, como disse Paulo no passado, estão ensinando corretamente a doutrina de Cristo? Estarão eles vivendo uma vida a qual poderia evitar? Queridos irmãos, não querendo ser muito extenso, porque não faltaria ensino das Escrituras para que pudéssemos identificar a ausência de ministérios apostólicos nos dias atuais, fica que a base de Paulo se utiliza-se para identificar-se como o derradeiro apóstolo do Senhor. O Senhor lhe apareceu e comissionou, uma vez que ele não teria as qualificações para ser um apóstolo, se não tivesse visto o Senhor depois da sua ressurreição, como está em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 1 ao 2, como no capítulo 15, do versículo 8, como em Atos capítulo 22, do versículo 15 e do capítulo 26 e do versículo 16. Será que alguns destes podem também fazer esse relato, ou poderá dizer como Paulo: o que se recebi do Senhor também vos entreguei? A igreja, queridos, a igreja dos nossos tempos, não somente ela, mas todos sofrem esses males de arrogância, de exaltação, a vontade a ir além do que está escrito, tem destruído ao verdadeiro evangelho de Cristo. Então a cruz tem sido esquecida, e neste novo caminho que a igreja escolheu é preferível aos holofortes do que humilhação. Então, que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar a submeter a Cristo e não ao espírito deste mundo, tá beleza? E nesse novo caminho que a igreja escolheu é preferível os holofortes do que a humilhação. Então, que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar a submeter a Cristo e não ao espírito deste mundo. Que os holofotes da fama e o sucesso estejam longe de nós. Que podemos voltar ao Evangelho para um Evangelho simples do nosso Senhor Cristo Jesus. Convém que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir. E já dizia João Batista, como está em João capítulo 3 e verso de número 30. Quero aqui terminar essa lição aqui dizendo sobre quem substituiu Judas Iscariotes e o que era de fato lança-sorte na Bíblia. Muito bem, queridos, quero deixar aqui esse subsídio para essa lição sobre lança-sorte. Provavelmente você já deve ter aqui deparado com quando ali a Bíblia com a expressão lançar sorte. Veja um texto em que ele aparece e dizia, como está em Jonas, capítulo 1, versículo 7. E diziam uns aos outros: vinde, e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Muita gente se confunde com que esses lançamentos de sorte significa na Bíblia, pois para nós sorte parece ser algo que se remete ao caso
ou não ação de Deus. Vamos ver alguns detalhes sobre isso. O que significa lançar sorte na Bíblia? No mundo antigo, então, essa prática era para saber qual era a vontade de Deus para algum assunto. Apesar desse método também ser usado em portações pagãs para saber a vontade de seus deuses com letra minúscula. Vemos aqui também um Deus verdadeiro, o Senhor, ele não proibiu essa prática aos seus servos. Antes, também utiliza-se como forma de mostrar a sua vontade, isto porque Deus governa sobre toda a sorte e por meio dela toda a situação estão descoberta diante do Senhor. E Ele age como Ele quer e com os métodos que Ele desejar. Assim, no mundo antigo, em vários momentos, Deus mandou lançar sorte. Veja desde o exemplo que está em Números capítulo 26, do verso 55. Todavia, até se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos dos seus pais, e herdarão. Ou seja, Deus, ele indicaria através de lançar sorte a sua vontade. O outro momento interessante que os povos pagãos também usavam desse método é quando Jesus foi crucificado, os soldados lançaram sorte para verem quem ficaria com as roupas de Cristo. Como está em João capítulo 19, do versículo 24. Disseram-lhe, pois, uns aos outros, não o rasguemos, mas lancemos sorte sobre ele para ver quem caberá para si o cumprir as escrituras, e repartiram entre si as minhas vestes sobre as minhas túnicas, e lançaram sortes, assim, pois, o fizeram aos soldados. Esse método também foi utilizado pelos apóstolos para escolherem entre vários homens aqueles que substituiria Judas, o traidor, como está em Atos, do capítulo 1, do versículo 26. E os lançaram sorte, vindo a sorte que eu sobre Matias, sendo-lhe então votado como no lugar de apóstolo. Então, queridos, é claro que possivelmente Matias ele poderia ser um dos 72 discípulos de Cristo. Interessante isto. Então, veja bem, queridos, foi escolhido entre os melhores ali para lançar sorte. Não caiu ali. Mas com certeza Matias era mais crente do que Judas. Não vou nem entrar aqui em detalhe, porque senão fica muito longa esta aula. Continuando aqui, e para finalizar, lançar sorte na Bíblia, quando ordenado por Deus e de acordo com os seus propósitos, não tem nada a ver com jogos de azar, com loterias, com apostas e com as bruxarias, jogos de búzios ou com superstições, coisas desse tipo de gênero. É apenas o meio pela qual Deus manifestava a sua vontade ao seu povo, que o consultava dessa forma, conforme o próprio Deus orientava e provava. Mais conhecimento da Bíblia em menos tempo, querido, não seja, ou seja, é importante a gente estar relatando sobre esse assunto. Eu já fico aqui, entendeu? Com essa aula muito resumida, e vai um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudinho Santos.